Oi, gente, a paz do Senhor. Eu me chamo Rose Monteiro Gomes e vim deixar uma dica para vocês. Eu vou fazer 2 vídeos para não ficar muito extenso. Primeiro, eu vou fazer o vídeo da minha primeira Bíblia que eu comecei a marcar. Na verdade, não é a primeira Bíblia de estudo que eu comecei a marcar. Ela é uma Almeida, século 21. Gostei muito dessa Bíblia, tá? Ela já tá toda marcadinha e já tá bem velhinha, olha só, né? Desgastada. Então, eu vou agora fazer estudo em outra Bíblia. Vou deixar essa mais para consulta, para não manusear muito, para não desgastar mais. E eu vim trazer essa dica para vocês de como é que eu fiz nela, tá? Como é que eu fiz nela? Como ela não tem identificação, como a maioria das Bíblias de estudo, né? Não tem, pelo menos as que eu tenho aqui em casa, praticamente não tem. Acho que nenhuma tem. Não, tem uma que tem. Mas geralmente não vem com as marcações. O que é que eu fiz? Eu fiz através da divisão da Bíblia, ou seja, como é que se divide a Bíblia? Em Velho Testamento e Novo Testamento. Então, como eu gosto de marcar, como eu sempre gostei de rabiscar essas coisas, fazer coloridinho, canetinha, eu sou muito assim. E aprendi com a minha irmã que gostava de fazer até desenho, né? Eu fui aprendendo com ela também, quando a gente era criança, menina, adolescente. Ela era muito caprichosa com os cadernos dela. E então eu resolvi fazer essas marcações, já que nessa Bíblia não tinha ainda como identificar isso aqui, ó, o sumário, como não tinha. Então eu tive que dar meu jeito, né? Eu tive que fazer algo que eu pudesse chegar aqui e saber onde é que eu estava, onde é que estava. Então eu resolvi usar essas etiquetas adesivas, elas são, na ponta dela, elas são colantes, ó. Elas têm colinha adesiva, ó. Então eu resolvi fazer da seguinte maneira. A Bíblia se divide em 2 livros grandes, Novo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Sendo que o Velho Testamento, nós temos os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco. São os 5 primeiros livros. Eu resolvi fazer de roxo. Tá azul aqui, gente, porque descoloriu, tá? Mas eu resolvi fazer de roxinho. Por que eu fiz essas identificações? Para eu saber de quem estava se tratando. Quando eu estava no roxo, eu sabia que eu estava nos livros, né, Pentateuco, né, nos 5 livros Pentateuco. Para eu ficar memorizando, né, automaticamente através das cores. Né, que eu tava, quando eu vim aqui em Levítico, eu sei que o Levítico é roxinho, e sei que ele é Pentateuco. Quando eu vinha no Números, Pentateuco. Então eu fazia tudo de roxinho. Até essas etiquetas também eu usava. Olha, eu gostava dessas etiquetas, não consegui mais encontrar essas etiquetas. Eu gostava dessas etiquetas porque elas são de papel. Até o coraçãozinho aqui, ó, roxinho. Então eram várias cores de coração, vermelho, amarelo, laranja e verde. Então eu gostava muito. Então eu separava os coraçõezinhos assim de roxinho aqui no livro Pentateuco, nos 5 primeiros livros Pentateucos. Isso já me ajudava muito, né? A ficar mais íntima, né, da Bíblia, né? A gente tem que fazer alguma coisa para a gente ficar mais íntima, né, do que a gente está fazendo, né, ter mais intimidade com a palavra do Senhor. Então eu fiz desse jeito. Aí, depois dos 5 livros do Pentateuco, vem os livros históricos. Esses livros históricos são 12. Eu fiz de laranja. Então eu já sabia, quando eu estava no laranja, eu estava lendo os livros históricos da Bíblia. Vocês estão me entendendo, né? Claro. E então, já está até meio apagadinho. Então eu fiz laranja. São os livros históricos do Velho Testamento. Depois começa
os livros poéticos. Eu resolvi fazer os livros poéticos de verde. Ó, tá aqui tudo marcadinho de verde. Eu resolvi fazer de verde o livro poético. Essas etiquetas aqui eu coloquei também. Fiz algumas anotações. Então eu fiz tudo de verdinho aqui, gente. Me facilitou muito a leitura, eu me encontrar. E depois do livro, os poéticos, ó, tudo verdinho. Esse é Cantares, Cântico dos Cânticos. O último livro poético. Então eu resolvi fazer verde. Ah, caiu a etiqueta aqui. Resolvi fazer verde e finalizando, saindo dele aqui, vamos entrar ainda no Antigo Testamento, vamos entrar nos livros proféticos. Resolvi fazer de amarelo, tá vendo? 2 tipos de amarelo, porque esse aqui já tá meio apagadinho. Ó, 2 tipos. Por que 2 tipos? Eu coloquei esses assim, literalmente são os profetas maiores, tá? Eu coloquei essa etiqueta maior. Ela é diferente dessa etiquetinha aqui. E para os menores, profetas menores, eu resolvi colocar essas aqui. Não que esse seja melhor do que os menores. Não, é tudo igual, gente. Não tem nada a ver. Profeta maior porque era... o Jeremias foi o top. Não, não tem nada a ver. Porque Ezequiel foi top. Porque Daniel foi top. Não. Profetas menores e maiores é pelo livro. Em relação ao livro, tá? O tamanho do livro. E todos eles têm grande importância. Sendo que os maiores são 5, aliás, são 5. E os menores são 12. Aí, mesmo assim, não dá para colocar essas etiquetas maiores aqui, nesses todinhos, nesses 12 que não ia dar na Bíblia, né? Nas folhas. Então, eu tive a ideia de fazer pequeno, ó, pode ver que é bem pequeno, porque essa etiqueta é maior, essa etiqueta é quase da largura dessa aqui, eu tive que cortar ao meio, né? Tive que cortar assim, para poder colocar aqui. E para eu me identificar, que eu sei que aqui são os livros proféticos. Depois do livro profético, nós vamos entrar no Novo Testamento. O Novo Testamento começa pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu fiz de vermelho, gente. Aí eu já sei, quando eu tô no evangelho, quando eu tô no vermelho, eu tô no evangelho. Então, quer dizer que eu comecei a estudar, marcar as partes mais relevantes para mim, nesse momento desse meu estudo, a parte mais relevante eram esses que estão marcados, né? Então, quando a gente vai ler pela segunda vez, já muda muita coisa a nossa leitura. Então, eu deixei para os evangelhos o vermelho. E depois dele, isso está no Novo Testamento, gente. Depois dele vem o histórico. Eu resolvi fazer laranja. Lembra que aqui no Velho Testamento eu fiz laranja? Que esses são os históricos do Velho Testamento. Como o Velho Testamento eu fiz laranja, os livros históricos, no Novo Testamento eu resolvi fazer Atos laranja, porque ele também é um livro histórico, ok? Eu resolvi fazer laranja também, tá? Eu resolvi fazer laranja, algumas anotações diferentes. Olha, a etiqueta é dessa largura. Eu tive que cortar assim, bem no meio dela, para poder fazer essas pequenininhas. Desses aqui, ó. Para poder dar aqui nas minhas páginas. Então, esse é o livro histórico, que é apenas um do Novo Testamento. Depois dele, vai começar os livros chamados cartas, que são 21 as cartas que eu fiz de azul. Tá? Romanos, cadê Romanos? Onde é que fica Romanos na minha Bíblia? Eu já sei que é na cor azul. Então, eu já corro aqui. Aí, já não vou perder tempo procurando aqui assim. Romano, bem aqui assim, né? Que às vezes a gente fica bem aqui. Romanos, aonde é que fica? Então, eu já sei que eu já tenho que procurar aqui para trás, que eu sei que fica para cá para trás. O Romanos, que ele é azul, ó, né?
Então, isso me facilitou muito. São 21 cartas e eu coloquei elas todas em azul, a identificação delas, tá? As cartas tudo em azul, ó. Depois dela, vem o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, ou Revelação. Eu fiz ela de rosa. Eu fiz Apocalipse de rosa, tá, gente? Eu resolvi fazer rosa, tá? Minha canetinha rosa. E foi assim que eu fiz a marcação da minha Bíblia. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi a minha primeira marcação. Agora eu já tô com a ideia de outra marcação, que eu vou fazer um outro vídeo e vou passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e curtem aí, compartilhem. Beijos. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?